O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Algarve conspirasse para um adeus dramático. Inês Correia, com os punhos cerrados e o coração aos saltos, enfrentava o pai à porta da casa de azulejos azuis, na rua de São Pedro. Tu não vais sair desta casa enquanto não admitires que isso é uma loucura passageira, trovejou ele, a voz ecoando pelas ruas estreitas onde as varandas floridas pareciam testemunhas mudas. Mas Inês, aos 22 anos, com os olhos verdes flamejantes herdados da avó minhota, sussurrou que mudaria tudo. Pai, não é loucura. É o meu amor. E se me amarras, eu quebro as correntes. Sem esperar resposta, ela virou-se e correu para a noite, o eco dos seus sapatos no calçamento de pedra como um hino de rebelião contra séculos de tradição portuguesa que sufocavam os segredos do coração. A história de Inês e Sofia começava não naquela noite de outono de 2025, mas 7 anos antes, no pátio ensolarado do Liceu de Faro, onde o aroma de laranjeiras misturava-se ao belício de adolescentes sonhadores. Faro, a joia discreta do Algarve, com as suas praias de areia fina e o legado mourisco nas ruelas labirínticas, era o palco perfeito para amizades que brotavam como as flores de buganvília nas paredes caiadas. Inês, filha de um pescador devoto de Nossa Senhora da Encarnação e de uma costureira que tecia saias de flamenco para as festas locais, era a rapariga quieta que desenhava mapas imaginários nos cadernos de aula. Os seus cabelos castanhos ondulados caíam como cascatas sobre os ombros e os olhos, de um verde profundo como o mar de quarteira, escondiam uma curiosidade voraz pelo mundo além das redes de pesca do pai. Sofia Mendes, por outro lado, era o furacão de energia que chegara de Lisboa no 9º ano, trazendo consigo o sotaque cosmopolita da capital e um sorriso que iluminava o recreio cinzento. Filha de uma família de professores, com a mãe a lecionar História na Universidade do Algarve e o pai a gerir uma pequena livraria na Baixa de Faro, Sofia tinha a pele morena beijada pelo sol africano dos avós cabo-verdianos e cabelos pretos curtos que desafiavam o vento atlântico. Ela era a que organizava piqueniques improvisados na Ria Formosa, recitando poemas de Sofia de Melbreiner Anderson enquanto as gaivotas chilreavam ao fundo. A vida é como o mar aqui em Faro, dizia ela, às vezes calma, às vezes uma tempestade, mas sempre bela no seu mistério. A amizade nasceu num dia de chuva improvável em pleno verão algarvio, quando o céu se abriu sobre o pátio e as raparigas correram para o abrigo de uma figueira centenária. Inês, encharcada e tremendo, riu pela primeira vez em meses, desde que a mãe adoecera de uma pneumonia que a levara demasiado cedo. Sofia, sem hesitar, tirou o casaco e envolveu-a como um abraço. Não chores, Inês. A chuva lava as tristezas, mas as amizades as secam. Naquele instante, algo se acendeu, um laço invisível, tecida de confidências trocadas ao pôr do sol na praia da Fajã, onde as ondas sussurravam segredos e as conchas rangiam sob os pés descalços. Os anos do liceu foram uma tapeçaria de momentos tecidos com fios de cumplicidade. Juntas, exploravam o mercado municipal de Faro, provando figos maduros e queijos de serpa, debatendo se o fado de Amália Rodrigues era mais triste que as saudades de um imigrante. Inês ensinava Sofia a dançar o corridinho nas festas de São Brás de Alportel, com saias rodadas e castanholas e enquanto Sofia levava Inês a concertos de fado na Taberna do Castelo, onde as vozes roucas cantavam de amores perdidos e corações partidos. Tu és a minha âncora, Sofia, confessava Inês numa noite de estrelas cadentes sobre a Ponte Antiga, sem ti eu seria só uma barca à deriva. Mas, como nas lendas portuguesas de Moras encantadas, o amor espreitava nas sombras da amizade. Foi no verão dos seus 18 anos, durante a festa da Nossa Senhora da Saúde, que o crush se revelou. As ruas de Faro pulsavam com ranchos folclóricos, o ar carregado de cheiro a churrasco de sardinhas e manjerico fresco. Inês e Sofia, vestidas de branco com fitas vermelhas nos pulsos, dançavam ao som das violas, os corpos roçando acidentalmente na multidão. Quando a música parou e os fogos de artifício explodiram no céu, Sofia puxou Inês para um beco estreito atrás da sé. Inês, há algo que eu sinto.
que me consome como o sol do Algarve. Os lábios delas se encontraram num beijo tímido, salgado de lágrimas e perfume de jasmim, sob o luar que filtrava pelas treliças de ferro forjado. Daí em diante, o amor tornou-se um segredo guardado como um tesouro mourisco, bilhetes escondidos em livros de Eça de Queiroz, passeios noturnos pela ilha deserta onde só as garças eram testemunhas e noites em que se deitavam na areia de Faro, contando constelações enquanto as mãos se entrelaçavam furtivamente. Somos como as oliveiras antigas de Moncarapacho, murmurava Sofia, raízes profundas, mas troncos que se curvam um para o outro sem que ninguém veja. Inês, criada na rigidez católica do pai, que frequentava a missa diária e sonhava com netos varões, sentia o peso da culpa como uma cruz de madeira. Mas o amor de Sofia era um bálsamo, um vinho de dor que aquecia a alma. A universidade em Faro trouxe uma ilusão de liberdade. Ambas estudavam na Universidade do Algarve, Inês em Biologia Marinha, fascinada pelos recifes da Ria Formosa, Sofia em História da Arte, imersa nos azulejos renascentistas da região. Partilhavam um apartamento modesto na periferia, perto do Jardim Manuel Bivar, onde os jacarandás roxos caíam como confetes em junho. Ali, o amor florescia em gestos cotidianos, Sofia cozinhando cataplana de marisco com especiarias alentejanas, Inês traçando o contorno do rosto dela com os dedos enquanto liam Camões à luz de vela. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, recitava Sofia e Inês completava, mas o nosso sal é doce, meu amor. Contudo, a sociedade portuguesa, mesmo na era de 2025, ainda carregava ecos de conservadorismo. Faro, com as suas famílias unidas por laços de sangue e tradição, onde as romarias de Vila do Bispo reuniam gerações em procissões, via o amor entre mulheres como um sussurro indecente, um desvio das normas que ditavam casamentos heterossexuais e herdeiros. Os amigos do liceu, agora dispersos, começavam a questionar: por que é que vocês vivem juntas? Não arranjam namorados? As piadas inocentes tornavam-se farpas. O primeiro sinal de ruptura veio numa tarde de primavera, quando o pai de Inês, o pescador João Correia, descobriu um colar de conchas no quarto da filha durante uma visita surpresa. Isso é de quem, Inês? Um rapaz da universidade? A mentira saiu trêmula, é só uma amiga. Mas João, com o bigode grisalho e as mãos calejadas pelas redes, franziu o sobrolho. Amigas não dão joias assim. Lembra-te do que a tua mãe diria: honra a família, casa-te bem. Inês sentiu o estômago revirar, como as ondas em mar agitado. Sofia, mais ousada, sonhava em assumir o relacionamento. Vamos ao PRID de Lisboa este ano, Inês. Mostrar ao mundo que o amor não tem género, como nas cantigas de amigo medievais. Mas Inês hesitava, o medo enraizado como as figueiras nos solos argilosos do Algarve. E se o meu pai souber? Ele é o pilar da nossa casa, o homem que construiu tudo com as próprias mãos. A pressão escalou no verão de 2024, durante a feira de agosto em Faro. As barracas de comes e bebes fervilhavam, com ranchos a dançar o bailarico e o cheiro a pão de milho fresco. Inês e Sofia, infiltradas na multidão, trocavam olhares cúmplices. Mas o destino, caprichoso como o vento do levante, interveio. Uma prima distante de Inês, a fofoqueira Maria, avistou-as num abraço demasiado íntimo atrás de uma tenda de artesanato. Meu Deus, Inês com outra rapariga? Isso vai dar que falar na paróquia. Os rumores espalharam-se como fogo em palha seca. Na missa do domingo na Igreja da Misericórdia, olhares tortos seguiam Inês. O pai, ao saber por sussurros da vizinhança, explodiu em casa. És uma vergonha para os Correia. O que dirá a alma da tua mãe? Sai desta casa se não acabares com essa aberração. Lágrimas escorriam pelo rosto de Inês enquanto ela empacotava uma mala, o coração partido como um azulejo rachado.
Sofia, ao telefone, implorava: não vás, amor. Nós enfrentamos juntas, como as heroínas de José Saramago que desafiam o destino. A ruptura veio como uma tormenta. Inês, pressionada, cedeu ao medo e disse a Sofia, num café à beira da Ria Formosa: talvez devêssemos pausar. Pelo menos até eu resolver isto em casa. As palavras saíram como veneno, e Sofia, os olhos escuros nublados, respondeu com uma dor que ecoava o fado: pausar? É isso que o amor faz, Inês? Curvar-se ao vento em vez de voar com ele? Ela partiu para Lisboa, deixando para trás um bilhete: o mar volta sempre à praia, mas corações partidos nem sempre. Os meses seguintes foram um exílio emocional. Inês voltou à casa paterna, fingindo normalidade, ajudava no barco do pai ao amanhecer, costurava com as tias nas tardes quentes, participava nas romarias onde as virgens de couro cantavam hinos à Virgem. Mas à noite, sozinha no quarto com vista para o Atlântico, chorava pela ausência de Sofia, revivendo memórias como páginas de um livro amado. O pai, vendo a filha murchar como uma flor sem sol, suavizava: filha, o que te aflige? Fala com o teu velho. Mas o segredo pesava como a âncora de um barco afundado. Em Lisboa, Sofia mergulhava no trabalho numa galeria de arte no Chiado, restaurando painéis de azulejos que contavam histórias de navegadores lésbicos ocultos na era dos descobrimentos, mulheres que amavam em silêncio nas caravelas. Mas o vazio era palpável. Ela escrevia cartas não enviadas, cheias de saudades pelo cheiro a sal de Faro, pelo riso de Inês nas praias desertas. Uma noite, durante o São João, com sardinha assada e manjerico nas janelas, uma amiga lisboeta confrontou: Sofia, tu amas aquela rapariga do Sul. Vai buscá-la. O amor português é feito de saudades, mas também de retornos épicos. O reencontro aconteceu por acaso, ou talvez pelo destino das marés. Era dezembro de 2025 e Inês, agora com 22 anos, viajava a Lisboa para uma conferência sobre conservação marinha na Ria Formosa. No hall do hotel, no bairro Alto, sob as luzes de Natal que piscavam como estrelas, os olhos delas cruzaram-se. Sofia, convidada para uma exposição de arte algarvia, congelou. Inês. O nome saiu como uma prece. Elas conversaram até o amanhecer num mirador com vista para o Tejo, o rio que unia o sul ao norte como um abraço líquido. Eu errei, Sofia. O medo comeu-me viva, como o mar engole navios. Sofia, com lágrimas nos olhos, tocou o rosto dela, e eu fugi, em vez de lutar. Mas o amor não é fraqueza, é a força das ondas que erodem as falésias. Ali, sob o céu estrelado, prometeram proteção mútua, juntas, contra o mundo. Como as irmãs de alma nas lendas de Egas Muniz. De volta a Faro, o confronto final com o pai de Inês foi um vendaval emocional. João, após meses de orações na Capela da Boneca, encontrou a filha e Sofia de mãos dadas no jardim da casa, colhendo laranjas maduras. Pai, esta é a minha vida. Sofia é o meu mar, a minha calmaria. O homem, outrora rígido como carvalho, desabou num choro que misturava raiva e dor. Eu só queria proteger-te, como protejo o barco das tormentas. Mas o amor... O amor é de Deus, não meu para julgar. Aos poucos, com conversas à mesa com cataplana fumegante e fados tocados na viola, João aprendeu. A família Mendes, mais progressista, acolheu Inês como filha. A traição viera não de um vilão, mas da sociedade, os rumores, as pressões, mas o amor venceu pela resiliência mútua. Em Faro, sob o sol eterno do Algarve, Inês e Sofia casaram-se numa cerimónia discreta na Praia da Luz, com o mar como padrinho e gaivotas como convidadas. O pai de Inês, de mão dada à esposa de Sofia, sussurrou: Bendito seja este amor que nos ensina a ser humanos.
E assim, num Portugal de 2025 onde as tradições dançavam com o moderno, duas almas encontraram o seu porto seguro, provando que o coração, como o fado, canta mais alto que os preconceitos. Na quietude das manhãs farenses, quando o sol nascente beijava as águas da Ria Formosa, Inês e Sofia retomavam a vida com uma delicadeza renovada, como artesãs restaurando um azulejo lascado. O apartamento na periferia, com as suas janelas abertas para o jardim de bugueivilhas, tornara-se um santuário. Sofia, agora curadora assistente na galeria local, trazia para casa esboços de painéis cerâmicos que narravam amores proibidos da Inquisição, mulheres que se amavam em conventos, cujos segredos eram sussurrados em latim. Vês, Inês? Não somos as primeiras. O nosso amor é fio na tapeçaria portuguesa. Inês, mergulhada nos laboratórios da universidade, estudava os ecossistemas da ria, onde flamingos cor-de-rosa dançavam em cardumes graciosos. Mas o seu verdadeiro estudo era o coração humano, como o amor resistia às correntes sociais, tal como os corais se ancoravam no fundo arenoso. Ela começava os dias com um ritual, preparar o pequeno almoço com pão de milho torrado, queijo de cabra fresco e café forte de Évora, servido na varanda onde o canto dos melros acordava o dia. Bom dia, minha Sofia do Sul, dizia, beijando a testa dela, um gesto simples que curava as cicatrizes da separação. A reconciliação não foi sem sombras. Os rumores em Faro persistiam como névoa matinal. Na peixaria, o pai de Inês ouvia sussurros sobre aquela costureira que vive com a filha de modo estranho. Na paróquia, a prima Maria espalhava veneno disfarçado de preocupação. João Correia, transformado pela dor da filha, confrontava os fofoqueiros com a firmeza de quem enfrenta o mar revolto. A minha Inês é mulher de bem e o amor dela é puro como o vinho de lagoa. Julguei-me a mim, se ousarem. Aos poucos, a comunidade, essa teia de laços algarvios forjados em festas e lutos, começava a ceder. Uma vizinha, a idosa Dona Rosa, que tecia rendas de bilros na praça, confidenciou a Inês. Eu amei uma rapariga em 1950, durante o salazarismo. Escondi, mas tu brilhas. Continua. Sofia, por sua vez, lidava com as próprias feridas. A distância temporária em Lisboa reacender inseguranças, e se o mundo nos esperar de novo, Inês? Como as aves migratórias que deixam Faro no inverno? Inês respondia com ações, organizava escapadelas à Ilha da Colatra, onde pescadores viviam em harmonia com as dunas, e ali, deitadas na areia branca, prometiam, o nosso ninho é aqui, no Algarve. E se o vento soprar, voamos juntas. Elas participavam de ateliê de cerâmica em Loulé, moldando vasos com motivos de ondas e corações entrelaçados, simbolizando a sua união. O outono trouxe um novo conflito. A família de Sofia, embora progressista, pressionava por netos. A mãe, a professora Helena Mendes, visitava de Faro centro com bolos de amêndoa caseiros e conversas sobre herança. Sofia, minha flor, o vosso amor é belo, mas a linhagem. Pensa nos avós cabo-verdianos que cruzaram oceanos por família. Sofia, dividida, confidenciava a Inês durante passeios pelo Cabo de São Vicente, o fim da terra onde o Atlântico ruge. Quero dar-lhes tudo, mas o nosso tudo é nós duas. Inês, tocando o colar de conchas no pescoço de Sofia, sugeria: adotaremos, um dia. Crianças da ria, órfãs de tempestades. O amor multiplica-se, como as ondas. Enquanto isso, a prima Maria, consumida por inveja, pois o seu próprio casamento era uma prisão de rotinas vazias, tramava uma traição subtil. Ela enviou uma carta anónima ao pai de Inês, reavivando dúvidas. A tua filha e aquela lisboeta planejam fugir para o estrangeiro, abandonando a família. João, testado novamente, rasgou o papel e procurou Inês. Filha, o veneno das línguas soltas não me dobra mais. Mas conta-me tudo, para que eu proteja o que é vosso.
A conversa, à mesa com caldo verde fumegante e vinho de mesa tinto, selou uma aliança, pai e filha, unidos contra o preconceito. O Natal de 2025 aproximava-se, e Faro revivia com as luzes nas ruas e o cheiro a rabanadas fritas. Inês e Sofia decidiram hospedar uma ceia mista, os Correia e os Mendes, sob o teto do apartamento. A tensão era palpável como o ar antes da borrasca. João, de boné de pescador, sentou-se ao lado de Helena, debatendo política, o Portugal pós-pandemia, onde o casamento igual era lei desde 2010, mas o coração das províncias batia devagar. Sofia, nervosa, recitou um poema de Florbela Espanca sobre amores femininos, e o gelo quebrou quando Dona Rosa, convidada surpresa, ergueu o copo, pelo amor que cura, como o vinho de Monchique. Mas o verdadeiro teste veio na véspera. Uma nevasca rara no Algarve, ecos do aquecimento global que Inês estudava, isolou a cidade. Presas em casa, as famílias partilharam histórias. João contou da mãe dele, que amara um marinheiro perdido no mar, ensinando-lhe que o luto é amor eterno. Helena revelou a bisavó cabo-verdiana, uma poetisa que cantava de saudades lésbicas em crioulas. Sofia e Inês, de mãos dadas sob a mesa, sentiram a proteção mútua como um escudo. Vês, sussurrou Sofia. O nosso amor tece pontes, não muralhas. Com o sol de ano novo, Faro acordou para um futuro. Inês publicou um artigo sobre biodiversidade emocional, inspirado no seu caminho, enquanto Sofia curava uma exposição sobre amores ocultos no património português. A traição de Maria dissolveu-se em irrelevância quando ela, confrontada pela consciência, pediu perdão numa carta humilde. E assim, no pulsar das marés, o amor de Inês e Sofia florescia, um hino humanista à resiliência algarvia. A primavera de 2026 irrompeu em Faro com uma explosão de amendoeiras em flor, pintando as colinas de rosa como um quadro de Paula Rego. Inês e Sofia, agora noivos num compromisso discreto abençoado por um padre progressista da Sé, navegavam as águas turvas da aceitação social com a graça de gaivotas no vento. O apartamento evoluíra, paredes adornadas com azulejos pintados à mão, retratando cenas da Ria Formosa onde figuras femininas entrelaçadas simbolizavam harmonia ecológica e afetiva. Sofia, promovida a curadora-chefe, planeava uma mostra itinerante, Amores do Mar, narrativas lésbicas no folclore português, de Faro a Porto. Inês, por seu lado, liderava um projeto de conservação na Reserva Natural da Sapal de Castro Marim, plantando manguezais que protegiam as aves migratórias. O amor é como estes recifes, Sofia, explicava ela durante mergulhos noturnos, as lanternas iluminando corais luminescentes. Frágil à erosão, mas regenerador. Sofia, boquiaberta pela paixão da amada, respondia com um beijo subaquático, bolhas subindo como confissões. Contudo, o conflito latente reacendia-se através de figuras secundárias. O ex-namorado de Sofia dos tempos de liceu, o charmoso Miguel, um surfista de Sagres agora casado mas amargo, reaparecia na cidade durante um torneio de ondas gigantes. Ele, bebendo vinho de mesa no bar O Farol, espalhara boatos. Sofia sempre foi volúvel, agora com Inês, é só uma fase rebelde contra a família. Os murmúrios chegavam aos ouvidos de Helena Mendes, que, apesar do apoio, duvidava internamente. Será que o nosso sangue cabo-verdiano, tão ligado à tradição familiar, aprova isto? A tensão culminou numa tarde de mercado, onde Inês comprava peixe fresco para uma caldeirada. Miguel, embriagado, confrontou-a. Tu roubaste a minha Sofia, sua. Deviante. Volta para os teus desenhos de peixes. Inês, com o sangue a ferver como o piripiri algarvio, ergueu a voz pela primeira vez publicamente. O amor não se rouba, Miguel. Sofia escolheu o coração, não as convenções que tu chamas de homem. A multidão, atraída pelo escândalo, dividiu-se. Alguns aplaudiram a coragem, outros viraram costas, e quando o conservadorismo rural
Sofia, ao saber, correu para o mercado, abraçando Inês perante olhares curiosos. Ele é o passado, amor. Tu és o oceano inteiro. Mas o incidente abalou o pai de Inês. João, pescando ao largo de Tavira, refletia sobre as redes vazias, protegia a filha das ondas, mas e dos homens como este? Ele convidou Miguel para uma conversa no barco, sob o sol impiedoso. O mar ensina humildade, rapaz. O amor da minha filha sagrado, difama-a de novo, e afundo-te como uma âncora velha. Enquanto isso, uma subtrama humanista tecia-se com Dona Rosa, a rendeira. Idosa e frágil, ela revelava a Inês o seu segredo. A minha Joana morreu na gripe espanhola, mas o nosso amor vive nas rendas que teço. Juntas, ensinaram oficinas de bilros a jovens do bairro, promovendo histórias de mulheres fortes, de rainhas medievais a ativistas modernas. Sofia integrou estas narrativas na exposição, com painéis onde rendas simbolizavam laços invisíveis de solidariedade lésbica. O clímax aproximava-se com a inauguração da mostra em Faro, no antigo convento de São Francisco. Convidados enchiam um claustro, académicos, artistas, famílias. Mas Maria, redimida mas ainda instável, sabotou subtilmente, espalhou panfletos anónimos acusando a exposição de propaganda contra valores cristãos. O escândalo rebentou na imprensa local, com títulos como Arte ou Heresia no Algarve. Inês e Sofia, de mãos dadas no pódio, enfrentaram os protestos. Esta não é propaganda, é património. Amores como o nosso existiram sempre, de Alcácer Quibira hoje. João, na primeira fila, ergueu-se. Eu, pescador católico, digo, o amor é graça divina. Deixai-as brilhar. A multidão aplaudiu e até Helena, tocada, abraçou as filhas espirituais. Miguel, presente, baixou a cabeça em vergonha, partindo sem palavras. Na calmaria pós-tempestade, Inês e Sofia caminhavam pela praia da Rocha, o sol poente tingindo o céu de safra. Proteção mútua, amor. Como as conchas que se unem na maré. O amor, vitorioso, tecia um futuro de esperança, refletindo a alma portuguesa, resiliente, poética, eternamente humana. O verão de 2026 desabrochou em Faro com um calor úmido que fazia as oliveiras sussurrarem segredos aos ventos de poente. Inês e Sofia, fortalecidas pela vitória da exposição, mergulhavam num romance maduro, onde cada gesto era uma declaração silenciosa. Elas passavam fins de semana em quintas alugadas perto de Alte, colhendo figos maduros e dançando fandango ao som de concertinas, os corpos movendo-se em sintonia como folhas ao vento. Tu és a minha melodia, Sofia, murmurava Inês, traçando padrões invisíveis nas costas dela sob as estrelas. A vida cotidiana entrelaçava-se com a cultura local, participação na Romaria de Nossa Senhora de Piedade em Loulé, onde procissões de velas iluminavam rostos devotos. Inês, outrora temerosa da igreja, encontrava agora paz nas orações, vendo na Virgem um símbolo de amor maternal que transcendia géneros. Sofia, com o seu fundo mestiço, organizava noites de morna cabo-verdiana misturada com fado, convidando a comunidade para jantares de cachupa e ameijoas à abelhão pato. O nosso amor é ponte, Inês, do Algarve à África, do passado ao futuro. Contudo, novos desafios emergiam. A gravidez adotiva que sonhavam complicava-se. Uma criança de 5 anos da Ria, órfã de um acidente de barco, era disponibilizada, mas o sistema burocrático português, lento como as marés, exigia avaliações. E se nos julgarem inadequadas por sermos duas mães, temia Sofia durante noites insones. Inês, ancorada, respondia: seremos o lar que ela merece, com histórias de sereias lésbicas e pescadores corajosos. O pai de Inês, João, tornava-se avô honorário em espírito, construindo um berço de madeira de sobreiro com as próprias mãos calejadas. Para a pequena, contarei das sereias que amam livros no mar.
Helena Mendes, reconciliada, enviava livros infantis ilustrados com princesas que salvavam princesas, tecendo laços intergeracionais. Uma traição menor, mas pungente, veio de um colega de Inês na universidade, o professor conservador Almeida, que sabotava o projeto de conservação por influências modernas demasiado liberais. Ele vazava relatórios falsos, acusando Inês de negligência. Sofia, furiosa, usou a sua rede artística para expor a verdade numa peça de teatro comunitário no Teatro das Figuras, Ondas de Preconceito, onde personagens alegóricas representavam opressão e libertação. O clímax pessoal ocorreu durante uma tempestade em agosto, quando Faro enfrentava um vendaval atlântico. Inês, no barco de estudo, era apanhada pela fúria das ondas. O rádio crepitava com o seu pedido de socorro. Sofia, em pânico, juntou-se à equipa de resgate liderada por João. Segura-te, amor. O mar não nos separa, gritava ela contra rugido. João pilotando o barco com maestria de décadas, e Inês a bordo, encharcada mas viva. No abraço coletivo, Sofia chorava: tu és a minha vida, Inês. Protejo-te com a alma. Recuperada, Inês propôs a adotiva: casa-nos oficialmente, Sofia, para que o mundo saiba. A cerimónia, em setembro na Capela dos Ossos de Faro, um lembrete da fragilidade da vida, foi íntima, votos trocados em português e crioulo, com anéis de prata gravados com conchas. Famílias unidas, Dona Rosa tecendo rendas para vestido, o mar ao fundo aplaudindo com ondas suaves. O amor, assim, vencia não por grandiosidade, mas por teias de apoio, mútua, familiar, comunitária. Em Faro, onde o sol se põe em chamas, Inês e Sofia caminhavam para um horizonte de paz humanista. O outono de 2026 trouxe para Inês e Sofia a alegria de uma nova vida, a pequena Ana, de olhos castanhos como o sol argiloso do Algarve e riso contagiante como das gaivotas. Adotada após meses de papéis e corações expostos, Ana chegava com memórias fragmentadas de um pai perdido no mar, mas pronta para um lar de amor duplo. O apartamento transformou-se, um quarto pintado de azul ria, com mobiles de conchas e peixes de papel, e rotinas de canções de embalar misturando modas alentejanas e luar. Inês, equilibrando a universidade e a maternidade, encontrava na pequena uma extensão do seu amor por Sofia. Olha, Ana, esta é a tua mãe de mar, que conta histórias de ilhas encantadas, dizia, enquanto Sofia, com Ana no colo, passeava pelo Parque Natural da Ria Formosa, apontando flamingos. Eles voam livres, como o nosso amor. João Correia, o avô orgulhoso, levava Ana para pescar minhocas no jardim, ensinando-a a atirar a rede com cuidado. A vida é capturar momentos, não prender almas. Helena Mendes enviava pacotes de Lisboa, livros de Mia Couto sobre famílias não convencionais e brinquedos de madeira cabo-verdianos. Vocês são o futuro que eu sonhei para Portugal, escrevia. Dona Rosa, agora bisavó honorária, tecia um enxoval de rendas finas, sussurrando a Ana segredos de amores antigos. As mulheres fortes amam sem medo, minha querida. Desafios surgiam na adaptação, noites de choro que testavam a paciência, olhares curiosos na creche municipal onde mães sussurravam duas mamãs. Sofia, sensível, organizava um grupo de apoio para famílias LGBTQ+, em Faro, inspirado no modelo lisboeta, com sessões de fado terapêutico onde vozes partilhavam dores e vitórias. Inês contribuía com workshops ecológicos para crianças, ensinando que a diversidade de espécies ou amores enriquece o ecossistema. Uma crise menor veio com a saúde de João, um infarto durante uma faina de pesca, hospitalizado em Faro. Inês, aterrorizada, velava-o com Sofia e Ana ao lado. Pai, tu que me ensinaste a enfrentar o mar, enfrenta isto por nós. João, recuperando, confidenciou: ver-te feliz com Sofia curou-me mais que remédios. O amor é o melhor médico.
A família reuniu-se numa novena na igreja de São Lourenço, onde orações misturavam o catolicismo com espiritualidade pessoal, reforçando laços. Romanticamente, Inês e Sofia renovavam o vínculo em Escapadelas, um fim de semana em Tavira, cruzando a Ponte Romana ao luar, partilhando vinhos de Almancil e conversas profundas sobre o envelhecer juntas. Quando formos velhas como Dona Rosa, sonhava Sofia, contaremos à Ana das nossas aventuras. Inês ria, e ela dirá que o nosso amor é lenda algarvia. O humanismo da história culminava numa festa de batizado simbólico para Ana na praia, com amigos e família a lançarem conchas ao mar como votos de prosperidade. Maria, agora amiga reconciliada, oferecia um buquê de jasmim. Perdoem o meu veneno, aprendi que o amor cura invejas. Assim, em Faro, o ciclo de vida continuava, um testemunho de que o amor lésbico, tecido em tecido português, floresce eterno. O inverno de 2027 envolveu Faro num manto suave de chuvas benéficas que faziam brotar as amêndoas precoces e lavavam as ruas para o carnaval. Inês e Sofia, agora mães estabelecidas, olhavam para trás com a sabedoria de quem navegou tormentas. Ana, aos 6 anos, corria pelas dunas da praia de Faro, colecionando conchas como tesouros, perguntando: Mamãe Inês, Mamã Sofia, como se conheceram? Elas sorriam, contando a versão infantil, numa tempestade de amizade que virou sol de amor. A carreira de Inês florescia, promovida a investigadora principal, publicava sobre resiliência afetiva nos ecossistemas costeiros, um estudo que entrelaçava biologia e sociologia, citando o seu próprio percurso como caso. Sofia, com a exposição premiada no Festival de Arte de Lagos, viajava ocasionalmente, mas sempre regressava ao abraço de Inês. Lisboa é luz, mas Faro é o teu coração, onde bato. João, aposentado mas ativo na cooperativa de pescadores, construía barcos em miniatura para Ana, passando-lhe o legado de histórias marítimas. A neta, sê como as sereias, livre, mas leal. Helena organizava intercâmbios culturais com comunidades cabo-verdianas, convidando Inês e Sofia para festivais de morna em Mindelo, onde dançavam sob estrelas africanas, sentindo as raízes mestiças de Sofia ecoarem no amor partilhado. Desafios residuais dissipavam-se. O professor Almeida reformava-se em desgraça e Miguel, redimido pelo divórcio, pedia desculpas num café, admitindo: invejava a vossa força. Maria tornava-se tia postiça de Ana, ajudando em festas de aniversário com bolos de figo e doces de amêndoa. O clímax reflexivo veio no aniversário de casamento, celebrado na ilha deserta. Com Ana dormindo no colo de Dona Rosa, que, aos 92, ainda tecia com mãos trêmulas, Inês e Sofia renovavam votos ao som das ondas. Prometo proteger-te, como o mar protege as praias, jurou Inês. Sofia, e eu, amar-te como o sol ama o Algarve, eterno, quente, inabalável. Anos depois, em 2035, com Ana adolescente a estudar arte e ciências, a família reunia-se anualmente na Festa da Ria, celebrando o amor que desafiara pressões. João, grisalho mas vigoroso, brindava ao amor que nos humanizou. Dona Rosa, no leito de morte, sussurrava a Inês: o meu segredo encontrou eco em ti. Obrigada. Assim, em Faro, onde o Atlântico beija a terra com promessas, o amor de Inês e Sofia tornava-se lenda viva, um hino à amizade que vira paixão, à ruptura curada pela proteção mútua, à humanidade que floresce quando o coração vence o medo. Num Portugal renascido, elas provavam que o verdadeiro património é o amor, sem fronteiras, eterno como o mar.